Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Renata Flores, jornalista, e esse é mais um episódio do Estúdio COP, o videocast do Sistema OCB. Nós estamos na semana de competitividade e vamos para mais um bate-papo incrível sobre comunicação cooperativista. Hoje nós vamos falar com duas convidadas muito especiais, de como a comunicação é uma ferramenta para aproximar pessoas e marcas. Disso nós já sabemos. E que essa proximidade ela é fundamental para o cooperativismo, que também já sabemos. Só que lidar com o público jovem pode ser um tanto quanto desafiador devido a essas diferenças culturais e aos novos hábitos. Por isso, nós chamamos aqui a Tereza Santos, que é CEO da Simpla e uma das 10 melhores CEOs do Brasil em 2023, segundo a Forbes. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Renata. Prazer estar com vocês. Obrigada, Kátia, pela companhia. E obrigada a todos que estão assistindo É para ter isso. esse bate-papo bem rico. Vai ser, vai ser. E a Kátia Dalcin, que é gerente de marketing na Cooperativa Agropecuária Gaúcha Santa Clara, que recentemente promoveu uma campanha de revitalização da marca para o público jovem também, e deixando já bem claro de início que a marca completou, Santa Clara completou esse ano 113 anos, passamos dos 100 anos, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço e é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, a gente então vai falar de marketing, de experiência e também de construção de conexões duradouras. Kátia, começo com você, porque o lançamento da linha Sabores Extraordinários surgiu a partir de uma pesquisa com consumidores que identificou ali uma certa dificuldade, veja aí se a palavra tá correta, de se conectar com o público jovem. Queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa e também como é que foi essa pesquisa o início de uma série de mudanças. Sim, a Cooperativa Santa Clara tem 113 anos, né, Uhum. e é uma linha muito tênue entre ser, tradicional e ser antigo. Então é uma preocupação que a gente tem como marca, e sempre teve, de estar sempre inovando e comunicando isso para manter-se atual. Uhum. Então esse também é um dos, nossos segredos para longevidade no mercado, e a gente é muito reconhecido, a gente é líder na região sul, né, na parte de lácteos, então a gente acredita muito nas pesquisas para nos ajudar a guiar o planejamento estratégico todo da cooperativa, especialmente nessa parte de novos produtos e comunicação. Então, sim, a gente rodou uma pesquisa, já rodou algumas pesquisas e percebeu que a gente estava tendo pontos de contato com o consumidor, talvez muito tardiamente. Então, quem comprava os nossos produtos eram as mães, é quem abastece o lar. Então, a gente optou por lançar produtos voltados ao público jovem, rodou pesquisas específicas, definiu até a partir da nossa capacidade produtiva as linhas que a gente, né, produziria Uhum. esses produtos, e até junto com essa linha especificamente de sabores extraordinários foi desenvolvida junto com o parceiro Tetra Pak, respeitando o público-alvo. Então, a gente determinou que seriam jovens de 9 a 11 anos, entendeu-se o perfil, que são jovens que gostam de aventura, desafio, coisas novas, experiências. Então, a gente lançou essa linha de produtos específica para eles. Isso é fundamental para quem nos assiste de outras cooperativas longevas como a Santa Clara, para que elas se inspirem também em pesquisas como essa, em lançamentos como a linha Sabores Extraordinários. Você vai contando mais ao longo do podcast. A gente falou já de cara de conexão entre gerações. A gente falou sobre reposicionamento de marca. E aí, Tereza, eu penso que ter dados quantitativos e qualitativos é óbvio, é uma base importante para a construção de estratégia de marketing. Fato. Mas aí eu quero saber agora, fazer um diálogo. Aqui a gente está falando da cooperativa. E aqui com você, como é que a Simpla incorpora as pesquisas de mercado às suas estratégias? É uma pergunta, já te faço duas em uma. Na sua opinião, com que frequência uma marca deve buscar compreender essa reação dos consumidores à sua imagem? Maravilha. Acho que hoje o grande desafio é transformar, dados em informação, né. A gente fala muito, muito, eu falo que é que nem petróleo, né, não adianta você ter petróleo embaixo da terra e não explorar, que não tem valor algum, né. Então acho que o que mais, na frente da Simpla eu venho cada vez mais, e até para o setor de evento como um todo cavando, é
que a gente vai fazer com essa informação? E dali, quais são as definições estratégicas que a gente vai tirar? Então, por exemplo, na Simpla, né? A gente usa muito para recomendar, que é uma atitude que é comum para todo mundo. Às vezes a gente só fica sabendo de um show depois que ele aconteceu. Uhum. Isso não pode acontecer, né? Na verdade, a gente tem que estar antes até muitas vezes de um produtor fechar um evento, ele tem que saber qual é o público que tem para aquele evento, Sim. qual é o ticket médio aceito naquela região. Cabe, não cabe? Quais são as marcas que vão poder estar associadas a ele para fazer um tipo de patrocínio? Então, a gente tem um trabalho muito grande de, inclusive, apoiar os produtores de eventos a tomarem decisões certeiras, porque depois que você lança um evento, você não consegue mais mudar o preço. E aí, se você der sold out no primeiro dia, o preço estava errado, porque Lógico. aceitaria ali um ticket diferenciado. Se você não vende, também está errado. Então, como que a gente usa essas informações cada vez mais para dar resultados sadio para os nossos clientes, no caso B2C? Uhum. Uma outra questão que você me colocou de recorrência, que a gente entende, esse público tem mudado muito de comportamento, muito rápido. O público jovem tem mudado muito rápido. Se a gente pega um público de 13 a 14 anos, né? Eu vou pegar aqui um artista que ele gosta, dos gostos que ele tem. Quando ele está com 17, 18 anos, é outra pessoa que a gente está Sim. falando. Tem muita moda saindo, né? O tempo hoje, assim, com as redes sociais movimentadas, todo dia é uma moda diferente. Então, a gente tem que estar escutando o nosso público jovem com muito mais recorrência. E eu acho que esse é o grande segredo. Então, na Simpla, o que a gente tem feito, né? Tenho estudado muito o comportamento desde que entra na nossa plataforma, qual é a jornada dela dentro da plataforma, para a gente ter ali um conhecimento do que ele gosta, Sim. né? Do que um comprador comprou um evento hoje para um público infantil, eu tenho que ter na minha cabeça que daqui a 2, 3, 4 anos, eu já tenho que estar oferecendo um evento para ele, para público adolescente, e assim a gente vai acompanhando o crescimento ali. A gente tem feito pesquisas de mercado e de gosto aleatoriamente. Quando eu falo aleatório, é no teste AB, Uhum. recorrentemente, onde a gente, no mínimo, procura provocar toda a base dos nossos compradores num período hoje de 7 a 8 meses. É o período que nós entendemos que tem uma mudança ali Sim. por conta do Nossa. movimento de evento ser muito rápido. Lança artista, some artista, vem uma música, ele traz o artista aí no auge de novo. Uhum. É uma turnê que está em destaque. Então, no caso de evento, a vida é muito curta Curta. e o ciclo é muito pequeno, a gente tem que estar com essa recorrência. Mas, pela minha experiência com outros tipos de segmento, anualmente é um período que eu acredito que seja ali saudável para conhecer muito do público que a gente vai estar falando. Mas essa informação é muito relevante para todos nós, para todo tipo de área. Eu acho que você concorda comigo, Kátia. Claro, a cooperativa, queria até te ouvir, como é que é essa questão da escuta? Estava ali na fala da Tereza, e a gente tem aqui, à medida que vamos avançando nos nossos episódios, a gente tem ouvido isso recorrentemente, já que o verbo é recorrente, recorrer, né? É isso, escuta, mais do que escuta com atenção, escuta com empatia. A escutativa ela é muito mais do que atenção, é com empatia. E aí eu te pergunto, como é que isso aconteceu junto a esse público jovem no lançamento dos Sabores Extraordinários? A gente tem rodado pesquisa o tempo todo, Uhum. mas são pesquisas às vezes mais específicas, para uma Sim, linha de sim. produto, para alguma situação mais direcionada. Essa pesquisa que motivou a linha Sabores Extraordinários é uma pesquisa que a gente roda com menor frequência, porque ela trata um pouco mais da percepção de marca. Então, ela é um pouco mais robusta e ela traz direcionais um pouco mais amplos. Essa pesquisa a gente roda a cada 5 anos hoje, Uhum. mas o tempo inteiro a gente está rodando pesquisas específicas. Então, bom, se naquela ocasião a gente percebeu e ela se confirmou numa pesquisa, numa segunda pesquisa, que a gente estava ficando talvez entendido como uma marca tradicional, uma senhorinha marca, e não era o que a gente queria, Uhum. né,
como estratégia a seguir, a gente depois disso foi rodando outras pesquisas para entender o produto, se o produto estava adequado, o perfil de sabor, o que que esse jovem está buscando, né, no caso dessa situação específica que é do jovem. Então é isso, a gente roda uma mais robusta e depois pesquisas Boa, complementares, pesquisas para excelente. validação. Então, não tem como a gente mudar uma percepção de marca tão ampla num tempo tão curto, né? No nosso caso, que é de produtos de consumo. Justamente, acho interessante. E aí, a gente está aqui com dois polos distintos, e isso é que traz a riqueza desse episódio, porque, por exemplo, Simpla, me corrija se eu estiver errada, por favor, Tereza. Eu penso que vocês têm uma abrangência de gerações que vai literalmente do público infantil, muito jovem, a pessoas, né, se bobear 70 a mais, 80 a mais, que estão sim consumindo eventos culturais, afinal de contas estamos falando de cultura, né? E aí você me fala dessa pesquisa, esse teste, né, de teste, pesquisa de 7, 8 meses, que é um tempo, nossa, de uma velocidade que a gente não imaginava que iria acontecer, né? Mas aí, como é que é trabalhar todas essas gerações? Que desafio, né, Pois é, Renata? eu estava quase fazendo. Ai, Você tá cansada por você, não, Tereza? e aí a gente ainda tem que ainda colocar que ainda tem alguns subcategorias, porque o público adulto, ele também vai no evento corporativo, ele tem o hobby, a corrida, que ele frequenta o evento esportivo, ele curte rock, ou ele curte sertanejo, ou ele vai no teatro, ou ele vai no museu, é um Ou leque seja, de você não dorme, você oportunidade. passa a vida pesquisando os hábitos culturais da nossa sociedade. Exato. Mas o que eu coloco, Renata, é que entre todas tem algumas características que são coincidentes, independente ali da faixa etária, que é a qualidade. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a primeira coisa que eu sempre coloco é assim: toda pesquisa, quando a gente pergunta, a gente tem que estar aberto a todo tipo de resposta. E o que você vai fazer com ela? Porque você não pode gastar ficha, só perguntar e não fazer Uhum. nada com ela, até porque você perde credibilidade com quem você está entrevistando ou com quem está ali pesquisando de alguma forma. A gente faz pesquisas muito sutis, às vezes até pesquisas indiretas, mesmo de observar a jornada dentro da nossa ferramenta, dentro do nosso aplicativo, para ir conhecendo ali o nosso público. Mas o que eu coloco é assim: todo mundo hoje está muito antenado ao celular. Todo mundo Uhum. hoje está muito mais valorizando o tempo. Então, independente de faixa etária, seja criança que tem um nível de ansiedade às vezes muito maior do que às vezes de uma pessoa que já está mais madura, Sim. todo mundo valoriza muito o tempo. E no caso de evento, eu falo que o maior desafio é porque a gente não tem muita margem de frustração, porque é experiência. Eu não vendo ticket, Sim. eu vendo experiência. Então, o que a gente tem que estar muito antenado é como manter o padrão da experiência, né? Eu sempre coloco que a decisão, no nosso caso, não é o fim é a venda ali do ticket, mas o que levou antes a saber do evento, a criar, a querer entrar na Simpla, Sim. a buscar o evento, a encontrar o O evento, evento. a poder adquirir o ingresso, porque a gente sabe que Sim. também é um produto que, se você pensa muito, vai falar: eu vou, não vou, vou gastar, não vou gastar. É de fato a gente Uma conseguir série se de tornar decisões, sim. essas decisões num fluxo muito fluido. Mas tem muitas características hoje, Renata, que nesse universo com tantas diferenças ainda são coincidentes, que eu acho que é a qualidade, é a agilidade no atendimento, né? E de Uhum. fato é a empatia, porque quando você fala de experiência, você tem que estar com a empatia ali, né, transpirando. Transpirando. Quem é que pode estar? Quem é o meu público? Quem é que está ali do outro lado? Como é que ele vai se divertir? Como é que ele vai chegar no evento? E aí você vai ajustando em comunicação, você vai Uhum. ajustando em processo, você vai engajando o seu time internamente, e aí isso faz o pacote completo. Vou usar esse gancho da experiência, Kátia, que a Tereza nos trouxe, porque além, vocês fizeram o filme direcionado, né, para os jovens, a divulgação da linha Sabores Extraordinários contou também com outros materiais interativos no ponto de venda. Então, isso é valorizar a experiência mais do que até o produto em si, né?
não sei se mais, mas enfim, é valorizar a experiência, essa jornada. A Santa Clara, ela já obteve dados sobre a recepção a essa estratégia que vocês fizeram? Esse produto foi lançado agora no Volta às Aulas, mais recente, então os dados que a gente tem é o consumo, né? O quanto esse produto está girando e está sendo bem aceito. Além das repercussões que a gente tem tido em redes sociais, né? Toda a aceitação que ele está tendo. Então, esse é o dado inicial, o primeiro dado que a gente tem. Então, sim, a gente se preocupou muito com a experiência e com a comunicação desse produto, até porque a nossa missão não era necessariamente ter o maior líder de vendas. Nosso produto surgiu para ter um ponto de contato Uhum. com esse consumidor específico que até então a gente não estava conversando diretamente. Então, a experiência, toda a comunicação, todos os pontos de contato no ponto de venda, eles eram tão importantes quanto, né, em Uhum. função disso. Mas a gente tem um produto que a gente acredita muito, né? Eu acabei não falando quais são os produtos, é um morango azedinho, ele traz uma sensação no paladar Sim. diferente, e o chocolate que gela. Então, ele traz essa experiência diferente, né, pro consumidor, pro jovem ali que quer descobrir coisas novas, sabores, está Sim, disposto a aventuras, né? sim. Então, a gente se baseou muito nisso para fazer toda a conversa com esse público, que ela era realmente muito importante. E a gente sabe que não vai ser uma campanha, um produto que vai sustentar isso para a marca que quer se rejuvenescer. Claro. Isso está associado a uma série de outros produtos, de estratégia, de comunicação, né, de envolvimento da marca Santa Clara, para a gente ter esse resultado no médio prazo e se manter assim. Excelente isso, Tereza, com teu olhar de CEO, que você precisa ter um olhar para o macro, né, você precisa ter um olhar para o todo, você precisa garantir que a experiência dos clientes seja parte da cultura da organização. Queria que você comentasse essas ações que podem parecer pequenas, mas que num quebra-cabeça, estão ali fazendo esse reposicionamento da Santa Clara nos seus 113 anos. Falo sempre, Renata, Kátia, que todo mundo é vendedor da marca, né? Acho que engana-se aqueles líderes que acreditam assim, que vender é responsabilidade ou do marketing ou da própria equipe comercial. Uhum. Vender está em todos os detalhes, gente. Vender está no cuidado, na preocupação, no olhar atento ao teu público consumidor. Vender está no boca a boca que o teu público consumidor faz. Então, no meu caso aqui, dentro da Simplo, que eu Uhum. sempre falo assim, eu tenho uma equipe que ela tem que se considerar muito privilegiada com o que trabalha. Que prazer é o nosso de poder vender entretenimento, Sim. vender cultura. Então, assim, tem que ter paixão no que faz, sabe? Eu acho que a gente só vende aquilo que a gente compra. E isso eu falo para todos os líderes, assim, gente, acreditem muito no produto de vocês, porque se tiver alguma dúvida, tá errado. Dá para melhorar, independente de que tipo de produto que a gente Sim. vai estar ofertando. Então, eu sempre coloco isso, sabe, Renata, que vender tem que ser fazer parte da cultura, todo mundo tem que estar atento, sabe? Da equipe de limpeza, da equipe de marketing, da equipe de venda, sim, mas da equipe que está no atendimento, da Sim. equipe que recebe, que está num ponto de venda, que está ali com um investimento bonito, agradável, todo mundo gosta disso, Sim. porque no fim tudo é uma experiência, gente. Até o fato de quando você opta por experimentar um produto novo, como o azedinho, igual eu tô aqui escutando a caixa, tô aqui pensando, nossa, como Como é o será? morango Como é que é o morango azedinho? O morango azedinho? Como é que é azedinho. esse chocolate gela na boca? É, Gente, como a é que é maneira que ela isso? fala, a gente já E isso a já gente se já desperta sim. interesse. Eu acho que esse é o segredo aí para grandes líderes, para a gente ter mais Kátias, mais pessoas divulgadoras ali, como um Justamente, todo. justamente. Lembrando que cultura é hábito, né, gente? É hábito. A nossa cultura é hábito. Vou fazer uma pergunta para encerrar para ambas, porque a gente é inevitável não falar de tendências, né? Tendências, o que vocês têm observado em gestão de experiência do cliente, que exigem atenção, as tendências aí para os próximos anos. Quando eu falo de futuro, quem sabe a gente possa pensar nos próximos 5 ou 10 anos, algo assim, um futuro muito próximo. Eu
reitero o que a Teresa acabou de nos falar a respeito da leitura dos dados, né? A gente tem acesso a muita informação, mas eu Sim. acredito que uma realidade agora do mercado e que se isso não for uma tendência para as cooperativas, a gente acaba não sendo tão competitivo, é analisar os dados e tomar ações em cima deles. A gente consegue hoje a gente consegue chegar em níveis de nichos, de comunicação, de direcionamento da experiência que antes a gente tinha mais dificuldade, né? Com inteligência artificial, com softwares, com Uhum. leitura de dados, a gente consegue se aproximar ainda mais do consumidor específico, né? Então, eu entendo que tem essa comunicação muito mais dirigida, seja através de um produto, serviço, né? Mas a gente utilizar esses dados, né? Então, eu entendo que hoje é a gente estar atento ao tudo que a inteligência artificial pode nos trazer Sim. para nos aproximar ainda mais do público-alvo. Eu vou muito de encontro ao que a Kátia colocou. Acho que a inteligência artificial é um caminho que a gente já está vendo, que está possibilitando cada vez mais a gente personalizar. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, desde sempre, e assim vai ser para sempre, na minha opinião. Concordo. A gente, por muito tempo, se colocou num padrãozão, agora a gente está voltando para olhar mais, né, que eu gosto, e a gente fica assim: "Nossa, não é que ele sabe que eu gosto disso? Nossa, como Impressionante, que né? ele sabe que eu gosto disso?". Então acho que a inteligência artificial está aí para provocar grandes revoluções, e é a gente saber usar, explorar da melhor forma possível. Então eu acredito demais que nos próximos, 5 anos aí, a gente vai ficar cada vez mais surpreendido com o poder do que é esse turbilhão de informações que a gente gerou ali, hoje ser utilizada como uma tecnologia para nos apoiar, para nos ajudar e com certeza, nos surpreender. Todo mundo gosta no final é de ser surpreendido, eu acho que está aí as ferramentas para isso. Isso a gente não vai mudar, né? E isso a gente vai ensinar para as inteligências artificiais. E elas também vão, né, os nossos robôs aí, eles também vão trabalhar a partir nessas nossas mobilizações humanas. Eu penso isso. Então, se o humano gosta de ser surpreendido, a máquina também vai gostar. E aí aí a gente vai ver como é que ela vai se sair nessa história. Olha, muito obrigada, Kátia. Muito obrigada, Tereza. Acho que a gente teve aqui. Eu estou dizendo cada final de episódio que a gente está tendo aulas, né? A comunicação das cooperativas, esse é o nosso objetivo, é melhorar a comunicação das cooperativas com essas pessoas, enfim, com esses atores, aqui nesse caso, essas atrizes do ecossistema, que vale muito a pena serem ouvidas. Eu vou deixar essa câmera aqui para vocês, cada uma deixar uma mensagem final para os nossos interlocutores, para depois eu terminar, tá bom? Legal, muito obrigada. Agradeço muito essa experiência, aprendi muito com vocês. E é muito importante a gente estar discutindo esses assuntos, né? Trazendo também para as cooperativas, para a gente ter esse olhar, entender que a gente é sim competitivo, a gente tem todo o valor de uma cooperativa, todo o nosso propósito. Mas associado a isso, para a gente estar no mercado e ter bons resultados, é importante a gente estar atento às tendências, né? E alinhado a tudo que o mundo está vivendo. Muito obrigada. Isso. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, dessa troca rica. Estou aprendendo muito com esse universo das cooperativas, somando ao meu conhecimento na área corporativa, e agradeço essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. E se você gostou desse episódio, então aproveita, explora a variedade dos conteúdos do Estúdio Copy para impulsionar a sua cooperativa. E além disso, a Capacita Copy oferece informações adicionais sobre a comunicação na sua nova trilha de cursos voltados para essa área. Aproveita, confere. Te encontro no próximo episódio.